Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês um pouco mais sobre o Kha'Zix. Então, ao longo do vídeo eu queria demonstrar o quão forte esse campeão pode ser. Ele é um excelente carry na jungle e ele tem uma peculiaridade que ele é um pocket pick da jungle. E para quem não sabe o que é isso, é aquele campeão que quando não tem ninguém forte ou quando o meta está meio morno, ele sempre vai aparecer. Por isso que eu acho um campeão muito importante para a selva, porque em quase todo meta ele pode estar aparecendo. E tem várias variáveis de build e estilo de se jogar. Mas em geral vamos conhecer o principal e porque ele é mais famoso, né? Então, começando pelo que é, o Kha'Zix é um campeão que ele é um assassino e ele é um especialista em pick-off. O que seria um pick-off? Seria você sempre pegar um alvo desprevenido, seja uma rotação ou ele dando um mole na side, em alguma rotação que ele esteja sozinho, assim você realizando pick-off, que o 1v1 dele é muito, mas muito forte. E ele também é muito forte em skirmishes. Aí, para quem não conhece ou não sabe o que é nada mais nada menos do que aquelas pequenas lutas que ocorrem ao longo do mid ou do rio, ou jogota lane que for. Seria um 2v2, um 3v2, um 3 vs 3, um 4 vs 4 e por aí vai. Então, pequenas lutas, ele é muito, muito forte, porque sempre alguém vai ficar isolado. E para ter essa demonstração do quão forte ele é, vamos assistir esse pequeno vídeo, né? Então repare que ele está indo ali pela parte do rio, do bot, ele quer contestar o aronguejo. Percebe que ele está com pressão no mid, mas não tem a pressão no bot. Então ele fica por ali, ele coloca um ward e começa a fazer o aronguejo. E repara que nisso a bot lane inimiga subiu e a Cassiopeia dele desceu. Então repara que começa uma pequena luta de um 2 versus 2. E agora vira um 3 versus 3, né? Então repara que nessas lutas pequenas ele consegue achar o Karthus isolado, ele consegue pegar essa kill em cima dele e ainda consegue pegar mais outra assistência por ali na frente, né? Então vocês podem ver a força que ele tem nesse skirmish. Provavelmente isso aí é no início do jogo, você pode reparar que tá todo mundo level 3, level 4. Então, o que a gente tira de conclusão disso aí é que tá todo mundo tipo sem staff dado e ele mostra sua força reconhecendo todo o limite dessa play, né? Então esse é um exemplo de skirmishes que a gente pode dar. Agora falando sobre um pouco mais de habilidades dele, ele tem um conjunto muito bom com o Q, que é um target, né? Então ele gira suas garras e dá um daninho ali. O W dele sai um espinho e quando acerta o alvo, se for inimigo, ele cura. Então ele cura uma pequena parte, mas ajuda bastante no sustain da jungle, né? É muito importante. O E dele, ele tem uma grande mobilidade, ou seja, ele consegue saltar, né, pelas coisas, pular paredes, e com isso ele tem uma mobilidade muito grande. E para complementar essa mobilidade, ele tem o R, que é simplesmente ele fica invisível. Muitas pessoas acham o R dele inútil, até eu mesmo quando comecei a jogar achava assim meio ruim essa habilidade, mas depois que eu fui entender a relevância que ela tem. Se vocês forem perceber, um dos primeiros itens dele que ele faz, que a gente vai explicar mais pra frente, é a Draktar. E a Draktar, uma das passivas dela, é sempre quando você estiver, quando ninguém estiver te vendo, ou seja, quando você estiver invisível para todo mundo, seja no mato ou invisível com R, ou seja lá qualquer outra forma, o seu primeiro hit básico inimigo dá slow e muito mais dano. Ou seja, o Kha'Zix ele consegue procar várias vezes essa passiva da Draktar e também da passiva dele, que as duas combam. Então ele dá um dano altíssimo no primeiro auto-ataque dele, depois ele sai da invisibilidade. Ou seja, com o R ele pode ficar invisível duas vezes, se não estiver upado. E nisso já dá para ele conseguir 3 auto-ataques fortíssimos, que dá muito, mas muito dano, né? Então é muito importante o R dele sim, e também para escapar ou para chegar até os alvos. E como qualquer outro campeão do LoL, o Kha'Zix tem vários combinhos que muitas pessoas não sabem ou não sabem a ordem certa de usar as skills dele, né? Então a gente preparou no final uma surpresa para vocês, que é a demonstração de combos e também de como se colocar isso na prática, né? Então fiquem com a gente até o final para vocês não perderem esse bônus, que também é muito importante. Não basta saber as skills, você tem que saber combar e extrair o máximo do campeão, né? Assim como a gente viu nas skirmishes. E agora vamos passar para os pontos fortes do Kha'Zix. O primeiro ponto forte que eu vou destacar nele é a evolução do Q no level 6. Isso pode mudar de acordo com os metas, antes era o R, mas vamos deixar isso um pouco de lado e vamos adotar o Q como padrão no level 6.
A importância dele é absurda, já que vai potencializar o Qzinho dele, que vai fazer com que em alvos isolados o CD seja menor, ou seja, o cooldown da habilidade, e também o dano seja muito maior em alvos isolados. Aí você pensa, pô, mas eu vou pegar o Q só para X1? Não, você vai pegar o Q porque você vai farmar sua selva muito mais rápido do que antes do level 6, e você também vai abrir uma janela muito grande para dragões e arautos. Se o jogo estiver muito calmo e você não estiver conseguindo achar ganks, você faz esses objetivos numa velocidade muito rápida. Então, já a gente vai ver alguns vídeos mostrando a velocidade que ele faz e o incrível sustain que ele consegue ter com o Q e mais umas runinhas que nós também vamos abordar no decorrer do vídeo. E o segundo ponto forte que eu destaquei para esse vídeo é justamente reforçar a ideia de que ele é um importante carry na jungle. Ou seja, se você está forte em uma partida, você tem um grande potencial de carregá-la, através de pick-offs, fazer objetivos, solar um dragão ancião sozinho, fazer um barão mais rápido, achar alguém na side. Existem várias maneiras de se carregar um jogo usando o Kha'Zix, principalmente se ele estiver muito forte, né? Muitas pessoas falam que ele cai no late game, e isso é verdade sim, mas ele não cai por completo porque tem muitas maneiras de você driblar essa fraqueza que ele tem ao decorrer do jogo, né? Seria no caso quando os times começam a se aglomerar numa lane para fazer uma fight. Muitas pessoas têm dificuldade nessa hora, mas a gente também vai mostrar para vocês caminhos mais fáceis para contornar essa situação. Então, o terceiro ponto forte que eu destaquei também é que ele tem uma mobilidade altíssima. Como a gente viu anteriormente, ele usa o E e o R, que tem uma mobilidade, né? Ou seja, ele tem um salto gigante com o E dele e ele tem invisibilidade com o R. Além disso, ele geralmente carrega itens como Iomos, Mobility e Cutelo, que também todos esses itens têm nas suas passivas alguma ativa de velocidade de movimento. Por exemplo, a Iomos, quando é ativada, ele ganha velocidade de movimento. O Cutelo, depois de um auto-ataque ou habilidade, ele ganha também uma pequena quantidade de movimento. Assim como a Mobility, que acho que todo mundo já conhece o que ela faz, né? Que é quando você não está em combate, ela tem uma velocidade de movimento a mais para o seu campeão. E fora se você pegar Dragões do Vento, que também vão te deixar você muito mais rápido, né? Então ele tem um campeão muito móvel, né? Muito rápido, e por isso que eu gosto tanto dele, porque ele consegue gerar um mapa numa velocidade muito grande. É surpreendente. E agora vamos ver esses pontos fortes na prática, né? Então, a demonstração do level 6, que nós tínhamos falado com a evolução do Q, vamos mostrar como você pode abusar disso, né? Então, repare que aqui a gente tem um Kha'Zix level 6, ele não tem muitos itens, você pode reparar ali. Ele tem só o sabre que é o Smite, né? E uma espada longa. Repare que ele está no level 6, nada demais, com o Q upado, é claro. E olha a facilidade que ele faz no Dragão Infernal, que é um dragão forte e tem um buff muito bom, né? Percebe que ele nem perdeu toda a vida, ele perdeu só metade. Mas se ele continuar fazendo a jungle, ele consegue recuperar bem fácil essa vida através do sustain que ele tem, né? E agora ele fazendo o Arauto, repare que também é mais rápido ainda, já que o Arauto tem o olho para se quebrar nas costas dele, né? Então repare que aqui ele já está com um pouquinho mais de item, considerando que o Arauto é feito mais para frente, né? Mas com o item sem item, ele faz muito rápido só por causa da passiva do isolado. Então não se preocupem com os itens. Se você tiver só Smite fechado com o encantamento do guerreiro, já está ótimo para realizar esse buff, né? Então, essa é a maneira que vocês podem abusar do level 6 dele na sua solo kill. Agora, passando para o segundo ponto forte, quando você está forte em uma partida. Ou seja, como que você vai conseguir carregar de Kha'Zix se você estiver forte em uma partida. Então, nesse primeiro exemplo, a gente pode reparar que o Kha'Zix está level 15 e observe no minimapa que a Xayah está perto da base deles. Ou seja, o Kha'Zix tem a visão que a Xayah está lá. Então, olha o que ele vai fazer. Repare que agora a Xayah vai farmar o Wave. Então, nesse meio tempo, ele fica invisível com seu R, simplesmente pula nela, mata, pula no Karthus e força um Flash. Então, repare que ele está no late game, na base do inimigo, e mesmo assim ele consegue realizar um pick-off. E vocês podem pensar, pô, mas a Xayah foi um pouco inocente estar ali, sabendo que tinha um Kha'Zix ali. Mas agora vamos ver na visão dela como ela realmente vê essa jogada. Ou seja, como o inimigo vê. Então repare que ele está saindo da base, normalmente.
tem um wave vindo no mid, ela vai defender. Então percebe que ele e o Karts não tem noção nenhuma de que tem um Kha'Zix ali. É claro, ele puxou o wave, mas agora está tudo assim sem visão. E ela simplesmente vê um Kha'Zix pulando na tela dela. Então realmente é muito rápido o burst que ele dá. Ele pega as pessoas de surpresa. Mesmo você tendo visão de onde ele pode estar, ele pode se surpreender a qualquer momento com o kit que ele tem de velocidade de movimento e dano. E agora vamos para a última demonstração, que é justamente para mostrar como ele tem uma boa mobilidade. Então eu separei 3 vídeos para vocês, em cada um deles eu vou mostrar alguns itens. Nesse primeiro vídeo, repara que eu estou só com a Iomus, que envolve a velocidade de movimento, né? Então eu tenho uma Iomus e uma bota de velocidade comum, que seria, como o povo fala, uma bota tipo 1, né? Então repare que eu vou usar a Iomus e vou percorrer um curto período, né? Percebe que minha velocidade fica em 487, né? 487 até o término do efeito da Iomus. E agora passando para o segundo vídeo, vamos ver como fica essa velocidade de movimento com a Iomus e a Mobility. Então deixa eu só voltar um pouco aqui o vídeo. Beleza. Percebe que no seu ápice do movimento, ela chega em 546, com o efeito da Iomus. E sem o efeito, ela fica em 491. Então é uma velocidade muito mais legal de se jogar, né? Porque ela gira bastante o mapa. Eu particularmente gosto bastante desse combo que ela se faz, né, com a Iomus e a Mobility. Ainda mais quando você está com seu R, essa velocidade vai para mais de 600, fora os dragões no vento que você ainda pode ter. E agora a gente vai para o último vídeo, que é justamente demonstrando como você pode usar isso para bater um alvo. Nesse exemplo, eu demonstrei ele como um boneco, né? Boneco de treinamento, mas isso aí é um combo que você pode usar em qualquer partida, então já dando uma prévia dos combos que você pode fazer, né? Então repare que nos meus itens ali, eu tenho os 3 itens de movimento que eu falei para vocês, que seriam a Iomus, a Mobility e o Cutelo. Então percebe que eu sem estar com o efeito da Iomus, eu estou com 491. Assim que eu bater em alguém, ela vai aumentar essa velocidade de movimento. E também quando eu usar o R e o ativo da Iomus, né? Ficou parecendo meio confuso, mas ao assistir vocês vão entender. Repare que eu vou usar o R para chegar. A minha velocidade vai para 620. Com outro ataque, ela cai porque eu paro a velocidade de movimento. Mas percebe que ela sempre se mantém alta, em 550. Então, eu vou colocar para vocês verem de novo, agora sem as travadinhas que eu dei, para vocês verem o quão móvel ele fica, né? Beleza. Então vocês puderam ver que em todos os momentos ele teve sempre uma grande velocidade de movimento. Mesmo quando ele está fora de combate, por causa da Mobility, ele ganha algum bônus de velocidade de movimento através do Cutelo e também da Iomus. Mas não se preocupe com builds agora, porque a gente vai abordar isso mais pra frente. Então isso também seria só uma prévia do que está por vir. E agora, tendo visto os pontos fortes do Kha'Zix, eu queria passar para os pontos fracos. Então eu separei 3 exemplos, que eu acho que são os 3 mais importantes, ou os que mais devem ter atenção. É claro que existem vários outros, mas se você abordar, o vídeo ficaria muito longo, né? Então o primeiro dele é quando você está muito atrás do jogo. Como a gente falou no início do vídeo, o Kha'Zix é um assassino. E como qualquer outro assassino, o papel dele é de matar alguém. E se ele estar atrás no jogo, ele não consegue cumprir essa funcionalidade, assim se tornando inútil no jogo, já que ele tem como seu único papel assassinar alguém. E como ele não vai conseguir fazer isso, ele literalmente fica inútil, né? Como a gente já disse. Então é muito difícil que você jogar de Kha'Zix quando você está atrás. Você tem que adotar uma postura muito mais respeitosa com os inimigos e você acaba não matando quase ninguém, né? Tendo que ficar jogando por trás, tacando W e correndo, na maioria das vezes. Então é bem chato se jogar quando você está atrás, né? Já a segunda fraqueza que podemos encontrar é quando você tem uma comp adversária que é muito difícil de morrer. A gente já vai simplificar isso mais pra frente, mas já dando spoiler aqui, é quando você tem uma composição tanque ou que tenha muito peel, né? Que é muito difícil de qualquer assassino conseguir ficar forte e ainda assassinar eles, né? Já que eles têm muito recurso para ficarem vivos. E o terceiro ponto fraco que vamos abordar é antes do level 6. Nesse ponto, o Kha'Zix fica muito vulnerável, já que ele não tem o seu R, ou seja, ele não tem o seu escape, e ele também não tem nenhuma habilidade fortificada. Então ele
perde um pouco do seu poder antes desse level, né? E também entre o level 2 e 3, já que se ele levar um invade nesse momento, ele não tem muito como responder, já que as habilidades deles não criam um combo sem ter as 3 juntas, né? Então é realmente um pouco difícil antes desse momento, mas realmente é muito, muito difícil achar alguém que consiga abusar. É tipo, em um jogo em 10 que você vai se deparar com essa dificuldade, né? Então é uma dificuldade meio atípica de se encontrar. E agora vamos ver tudo isso na prática de como acontece na sua solo queue. Então vamos começar falando do quando você está muito atrás do jogo. Para exemplificar isso melhor, é aquela seguinte frase: não é porque você está de Kha'Zix que você vai pular e matar. Você tem que ter consciência do seu dano e do dano do seu adversário. Que no caso desse exemplo, esse Kha'Zix não teve. Ele simplesmente pulou de qualquer jeito na Catarina, não conseguiu o seu burst, mesmo ela estando isolada, e acabou sendo solado, dando uma kill para o mid adversário, né? Ou seja, além dele morrer, ele morreu para uma lane que nem a dele. Ou seja, pode chutar o amigo dele. No caso, o amigo do time, o companheiro de time dele. Indo para o segundo exemplo, a gente tem uma comp difícil de assassinar. Então, nessa demonstração, eu quis exemplificar uma comp que, quando você estiver na seleção de picks e você vê ela contra, eu não vou falar para você não picar o Kha'Zix, né? Mas eu já vou te adiantar que vai ser um jogo difícil se você decidir escolher ele. Então, no caso, eu separei um top como o War. O War é aquele tanque bem parrudo que pega bastante vida e armadura. Então é bem difícil você matar ele, mesmo se ele estiver isolado. Na jungle, eu separei tanques em gerais. E para exemplificar eles, eu coloquei o Zek como exemplo, porque ele fica mais na sua selva farmando e ele só aparece para gankar, né? E também nas teamfights, quando ele já está com muita armadura e também com muita vida. Então é bem difícil você conseguir pegar o Zek no invade, já que ele tem sua passiva, que pode vir com um TP de um companheiro do time dele, e toda essa questão que envolve o Zek, né? Então, o Zek pode ser um pick difícil, mas tem como jogar contra, mas em geral, para jogar contra tanques, você precisa de um jogo clean, ou seja, um jogo sem erros. E se você errar uma vez, você vai ser muito punido por isso. Então por isso que eu não recomendo tanto contra Zek nem contra Ramos, e como eu disse antes, contra tanques em gerais, porque eles são muito difíceis de se jogar, você não pode cometer erros. Já no mid, eu separei alguns assassinos como a Kali. Por que a Kali? Pensa que você está 0-0-0 com qualquer outro campeão que seja, e você procura uma X1. Se você for tirar uma X1 com a Kali, ou com qualquer outro assassino, Talon, Zed, Fizz, e ele estiver 0-0-0 também, em questão de KDA, você vai perder por causa do dano base deles, que é muito mais alto que o seu nesse momento. Além de que eles, na maioria das vezes, carregam Ignite, ou seja, um feitiço a mais para potencializar esse 1v1 deles. Então é um pouco complicado você jogar contra isso, mas também é contornável. E o outro tanque que eu citei é o Galio, que também pode ser um problema para o Kha'Zix, já que além de ser tanque, ter escape, ter stun, ter post-shock, ele pode ultar alguma side, ou seja, o top ou mid, se você estiver gankando e dificultar o seu gank. Com o ADC eu citei o Ezreal, porque ele constrói armadura na sua build, e ele também tem um escape bom, e ele joga bem safe, né? Bem seguro. O kit dele é bem seguro também, e a itemização completa tudo isso. Então é um ADC que é um pouco difícil de se lidar contra, mas também dá para se contornar essa situação. Agora a Xayah segue o mesmo padrão do Ezreal, só que ela tem uma coisa que é ainda mais chata, que é a ultimate dela, que deixa ela invulnerável por algum tempo. E esse tempo é justamente o tempo que alguém pode vir e salvar ela de você, né? Então tá aí mais um pick. E para fechar, o suporte eu coloquei pills em geral. Ou seja, imagina que você está matando alguém e chega aquela Lulu tiltando, te dando polymorph, dando shield. Então é realmente bem chato. E a Janna segue esse mesmo padrão, né? De shield, cura, te afasta. É bem chato de jogar contra. Então esse seria um exemplo de comp que eu montei. Vamos supor que seja o War, o Zek, a Kali, o Ezreal e a Lulu. Então não seria um bom jogo para o Kha'Zix, justamente por ter tudo que meio que contera ele, digamos assim, né? Não contera diretamente, mas vai atrapalhar ele em uma hora ou outra. Mas que nem eu disse, é jogável, só que você não pode cometer erros. Essa é a parte mais difícil. E quando você comete, não tem volta. É derrota na certa. Então evite arriscar. E agora, visto isso, vamos para a parte das builds, que é onde você pode contornar um pouquinho mais essa situação. Antes de eu abordar as builds em gerais,
eu queria separar e mostrar a vocês as dúvidas mais comuns que o povo me pergunta. Então, eu separei um tópico de qual fazer primeiro, ou seja, que item fazer, em que ordem. No caso, Iomus e Draktar. Para explicar isso direitinho, eu quero primeiro explicar o que cada uma faz. No caso da Draktar, a diferença dela é que ela te entrega mais dano, já que ela tem uma passiva que no seu primeiro ataque básico, ele vai causar um dano adicional, e também tem a segunda passiva que eu acho muito legal, que você pode andar no mapa sem ter a lente detectora, sem deixar ela rodando, já que quando você é avistado por um ward, ela te avisa e revela o ward, assim possibilitando que você a destrua, né? Então eu acho isso muito legal, porque você pode andar livremente no mapa sem ter aquela preocupação. Será que tem alguém me vendo? Será que tem alguma sentinela? E quando tem, ela te avisa e você destrói. É claro que isso acontece uma vez a cada um tempo, mas mesmo assim eu acho muito importante. E agora explicando um pouco mais sobre a Iomus, ela te dá uma passiva ativa e uma passiva única. E as duas te entregam velocidade de movimento. Então, resumindo, a Iomus, ela é um item que vai te dar muita liberdade pelo mapa, já que você vai ter muito mais velocidade de movimento do que quando você faz a Draktar, né? Quando comparado. Então, para responder essa pergunta de qual fazer primeiro, é bem simples. Se você tiver um jogo que você precisa de mais dano, ou seja, você não precisa correr muito, você faz primeiro a Draktar. Já se você tiver um jogo que está muito acelerado, que você percebe que você está tendo que ir nas 3 lanes, eu te recomendo a Iomus, já que para você poder girar mais esse mapa e poder acelerar mais o seu jogo, estando em vários lugares diferentes. Então é bem situacional a ordem de fazer elas, depende muito de jogo para jogo. Já no segundo item, muitas pessoas perguntam sobre qual smite fazer, o vermelho ou o azul. Essa aí é uma das mais simples de todas. É muito fácil você resumir. O vermelho é quando você quer aquela X1 mais longa, ou seja, é mais escolhido contra lutadores, ou quando você não quer levar EK de alguém. Pensa que você está de Lee Sin contra um Kha'Zix. E você vai querer optar pelo smite vermelho para quando ele pular em você, você smitá-lo e negar uma boa parte do dano dele, além de você dar mais dano. Já o smite azul é melhor para casos quando você quer dar slow em alguém e chegar mais fácil. Por exemplo, uma Rek'Sai. Pensa que você está chegando com ela para um gank e você usa o seu túnel, mas não consegue a distância que você queria. Então você usa esse smite e consegue dar slow no oponente, assim chegando nele mais fácil. E também ela tem outra utilidade, que ela dá um daninho na hora que você usa. Ou seja, pode facilitar no burst do Kha'Zix. Então se você está de Kha'Zix e não tem ninguém que vai te dar EK ou te atrapalhar numa ação mais longa, você pode optar por um smite azul para dar slow e também burstar alvos mais fáceis, já que ele dá um daninho adicional. Já o vermelho, você pode optar quando você está contra alguém que te mate. Por exemplo, um Kha'Zix contra um Talon. O Talon bursta muito fácil o Kha'Zix, então ele pode usar smite vermelho para negar uma parte do dano do Talon e assim conseguir assassinar ele. Muito mais fácil. Então essa pergunta também acaba sendo situacional, vai depender muito de jogo para jogo, mas a escolha deles pode ser crucial para a sua partida. Então sempre fique atento nisso. Mas com o tempo vira meio que automático. Já na terceira perguntinha que a gente pode fazer é qual tipo de bota escolher, Tab Ninja, Mobility ou Mercurys? E essa também é muito fácil de ser respondida. A gente escolhe Tab Ninja quando a gente está contra alvos que vão te assassinar um dano AD, ou seja, um Talon, um Zed, um Yasuo, ou quando você está contra um time que está full AD, ou seja, full ataque físico. Então ela é muito importante para negar esse ataque básico. A Mercurys, ela é para quando você está contra um time que tenha muito CC, que seria controle de grupo. Ou seja, aquela stun chata que você recebe do Braum, do Nautilus, também do Renekton, qualquer tipo de stun. Então, se você vê que o time inimigo tem um conjunto grande de stun em todos os jogadores, ou pelo menos a maioria deles, é importante você optar por uma Mercurys. Agora, se você já é mais avançado com o Kha'Zix, eu te recomendo você escolher a Mobility, porque eu acho muito importante a velocidade que ela te dá para você tirar o mapa inteiro. E assim como combinada com a Iomus, ela tonifica muito mais, te deixa você num potencial de carry absurdo. Mas se você escolher ela e pisar na bola em algum momento, ou seja, morrer à toa, entregar uma kill, entregar sua vantagem, ela vai começar a se tornar inútil ao decorrer do jogo e você vai ter uma compra praticamente nula. Ou seja, se você está começando de Kha'Zix agora, eu te recomendo optar por uma dessas botas, Tab Ninja ou Mercurys. Se você é mais avançado e gosta de correr riscos, eu te recomendo a Mobility. Só que como eu mesmo disse, é arriscado, e se pisar na bola, não tem volta.
é dinheiro perdido à toa. E agora que já vimos um pouco mais sobre as botas, bora para nossa última questão, que é quando fazer o Lorde Dominique ou o Lembrete Mortal. Basicamente, você vai querer optar pelo Lorde Dominique quando o time tem muito HP e você quer ter essa penetração extra. Ou seja, quando você está contra muitos tanques, por exemplo, um Galio no mid, um Maokai no top, um Zek na jungle, então você precisa dessa penetração a mais na sua build e ela é muito importante por dar esse dano baseado na vida, né? Então é muito bom contra esse tipo de campeões. Ou se você quiser complementar sua build com mais letalidade, né? Com mais penetração, ela serve para casos gerais. Já o Lembrete Mortal, ele é muito bom contra campeões que curam, justamente por cortar essa cura deles. Campeões como Fiora, Darius, o Sylas, o Lee Sin, a Katarina ou qualquer outro ADC que use Rei Destruído ou Sedenta de Sangue, né? Que a maioria deles usam. Então, basicamente, essa é a escolha dos dois. Nunca se faz os dois na mesma build, sempre ou um ou outro, baseado nesses casos que eu citei, né? E agora que já vimos um pouco mais sobre essas questões, de qual item fazer primeiro, vamos para a build. Na build, eu queria supor alguns itens na build de vocês. Ou seja, vou falar quais itens são agressivos, quais itens são defensivos e utilitários. E vou falar o porquê de cada um, e depois vocês veem e se adequem o que vai ser melhor no seu jogo. Ou seja, nunca um jogo vai ter uma build específica. Você sempre tem que ver o que ele está precisando e o que você pode fazer com o dinheiro que você tem. No caso, eu vou começar com o Smite vermelho, mas pode também ser o azul, vai de sua opinião. Então, você tem que ver o que vai agregar melhor no jogo, se vai ser um burst ou sobreviver a um EK de um outro assassino, né? Então, vai de você o Smite. Eu vou escolher a Draktar como primeiro, porque em geral não é qualquer pessoa que sabe usar a mobilidade que a Ionos dá. Ou seja, se você está iniciando agora de Kha'Zix, eu recomendo você usar a Draktar de primeiro. Depois seguido por Iomos, opcional, né? E o último, que é mais opcional ainda, seria o Lembrete Mortal, que não é obrigatório ter na sua build esse item, só se você quiser fazer um full dano mesmo, né? Então, o que eu recomendo mesmo de verdade é você fazer o Smite, a Draktar, e depois fazer um item defensivo, que seria, no caso, o Cutelo. Porque ele vai te dar vida, vai te dar CDR, então ele vai meio que complementar o seu campeão, né? Então, desses itens todos aqui, você poderia fazer uma ordem de Smite, um item de letalidade, seja Draktar ou Iomos, e depois partir para um item de defesa, que seria no caso Cutelo. Também poderia ser uma Fúria de Sterak, mais para frente, ou até mesmo antes do Cutelo, mas geralmente você faz ele no final da sua build, se quiser. É um tipo de item defensivo. Tem um Anjo Guardião, que é mais comum, e também tem a Mandíbula, que é contra se tiver um AP forte. Ou seja, finge que você está contra uma Catarina, por exemplo. Ela te bursta, e se ela tiver fidada, ela vai te burstar muito fácil, né? Então a Mandíbula serve para esses casos, contra a Catarina fidada, contra um Fizz fidado. Qualquer AP em geral que estiver fidado, ela é muito boa. Porque ela vai te dar mais CDR também, mais 10%, além dela te dar um escudo quando estiver com pouca vida, que é escudo de dano mágico, né? E vai te entregar dano. Então, todos esses itens defensivos, eles vão te entregar dano com alguma utilidade, com uma defesa. A esteira, que ela te dá um escudo, o Anjo Guardião, ele te dá uma passiva de reviver, então todos eles vão te dar alguma coisinha, né? Só o Cutelo, que não vai te dar nenhum buff assim, como um escudo ou uma reviver, né? Ele vai te dar, em vez disso, complementar o seu campeão, que seria, no caso, capar o CDR, que vai te dar mais 20%, além de ele te dar uma vida e mais passiva de movement speed, né? Então, de tudo isso aqui na sua build, eu recomendaria você ter o Smite, um de letalidade, que no caso eu falei para o Draktar, né? Eu colocaria um Cutelo e depois um Anjo Guardião, que são os mais comuns que todo jogo pode funcionar. Mas isso aí, que não disse, varia de jogo para jogo, nunca se prende uma build só, sempre tem gente reinventando build, quando troca meta, principalmente, etc. Então nunca fique no comodismo, só na mesma. Sempre vai alternando as ordens de build, os itens, etc. Mas esses são os itens base que quase qualquer Kha'Zix tem, né? Qualquer Kha'Zix usa ou pode usar. E nos utilitários, eu coloquei para vocês a Cimitarra, que é quando você tiver contra o Malzahar, que tem aquela ultimate dele que realmente não tem como escapar, né? Então usa Abandona, que é muito importante nesses casos, né? Que é o item hard CC. O Limiar da Noite é o item que faz o Triple Letality, que seria no caso a Iomos, a Draktar e o Limiar da Noite, né? Eles formam um trio de letalidade, o único que tem no jogo. Mas em vez do limiar, eu sempre opto fazer um item defensivo, que nem o que eu expliquei na passada, como o Cutelo, Sterak, GA, Mandíbula.
Tem vários itens que você pode fazer, eu acho muito melhor do que o Triple Lethality. Que se você tiver só dano no campeão, ele vai morrer muito fácil por qualquer outro campeão, né? Do time inimigo. Então eu opto muito mais por itens defensivos e ter, eu acho que uns 2, 3 de dano ali, pra mim já tá o suficiente. Já tem um dano legal já. E o terceiro item é a Trindade. A Trindade é um item muito ocasional. Ela só é feita quando você está no late game, full build, e aí você tem a opção de vender a sua bota pela Trindade. É claro que você vai perder um pouco de velocidade de movimento, mas considerando que só vai ter um Iomus, a Trindade também dá um pouco a mais de velocidade de movimento, além de você pode ter um Dragão do Vento para te auxiliar nisso. Então, considerando que você tenha tudo isso, ou pelo menos boa parte, como a Iomus, por exemplo, você pode colocar uma Trindade sem medo de vender sua bota, porque você vai continuar rápido, um pouquinho mais lento, é claro, né? Porque você vai perder a sua bota, mas não vai te afetar muito, já que é o late game, né? Vocês podem perceber que a diferença de velocidade é mínima, considerando que você tem aí um Sucutelo e um Dragão de Vento para te ajudar, para te auxiliar, né? E as botas, como a gente já explicou, uma dessas três. Se você está começando agora de Kha'Zix, eu recomendo a Mercurys ou a Tab, que é defensivo. Ou se você já é um experiente e quer tentar correr risco, como eu já falei antes, teste uma mobilidade, que eu acho que você vai gostar, porque eu particularmente gosto muito. São raros casos que eu faço uma defensiva, só quando eu estou realmente atrás ou quando eu sei que o jogo vai ser difícil. Mas na maioria das vezes eu pego a mobility e consigo fazer girar o mapa, sabe? Consigo fazer o item se pagar por ele, né? E depois de visto os itens, eu queria mostrar para vocês as runas. Então as runas que você pode usar no seu solo kill. Eu vou te apresentar várias opções e explicar o porquê de cada uma para você conseguir se adaptar na sua partida. Porque lembre-se, nunca existe uma opção só, né? Sempre vai existir várias e você nunca pode ficar pegado só em uma. Assim como na build, na runa, nos combos, tudo vai variando ao longo do tempo, né? Então aqui eu vou mostrar para você a primeira opção, é a runa mais padrão que o povo usa. Eu vou destacar aqui o Eletrocutar e a Caça Incansável, que é a de correr ali, a velocidade de movimento. E eu coloquei a Feitiçaria como padrão porque a maioria dos junglers usam, né? Geralmente tem manto de Nimbus ou Celeridade, mas dessa vez eu coloquei Foco Absoluto e Caminhar sobre as Águas, uma runa padrão, funcional, sem nada demais. E é claro que aqui na armadura pode variar por a resistência mágica caso você estiver contra um jungler AP. Então essa é uma runa padrão que eu deixei para vocês, que estão começando agora. E nessa segunda variação de runa, percebe que eu adicionei a Inspiração de Secundária. Essa runa é uma runa que eu gosto mais, já que o Kha'Zix é um campeão que ele carrega tanto dano no seu kit. Se você colocar a botinha, você não vai precisar comprar bota, já que a diferença dessa bota para uma bota tipo 2, que seria uma bota completa, como Mercurys ou Tab Ninja, ou qualquer outra bota que seja evoluída, é 10 de velocidade de movimento, ou seja, uma diferença mínima. Então se você pega essa runa de botinha, mesmo que ela esteja nerfada, chegando um pouco mais atrasado, uns 10 minutos, ela é muito boa porque ela supre a sua bota. Ou seja, ela chega a suprir até 1000 de gold que você pode esperar para gastar. Então isso é muito dinheiro e através dessa botinha você consegue comprar os seus itens de letalidade mais cedo no jogo. Eu acho isso muito importante. E a CDR que eu coloquei ali é só para complementar, já que não tem nenhuma outra melhor para ele nesse caso. Aqui a mais importante mesmo é a botinha. E de novo, como a gente já tinha falado antes, a armadura e a resistência mágica vai variar dependendo contra quem você está. E essa é a minha segunda opção, a que eu mais recomendo na árvore de secundárias, né? Então, no terceiro exemplo que eu separei para vocês, eu gosto mais desse. O que mudou desse para o outro é que a gente tirou a caça incansável e colocou a caça voraz. Ela vai te dar um sustain maior, só que o único problema que ela vai te trazer é que você vai ficar sem a caça incansável, ou seja, com menos velocidade de movimento. Mas o que a gente pode fazer para suprir essa necessidade? Você pode começar como o primeiro item de Iomus, ou seja, a passiva da Iomus vai suprir a caça incansável. Ou seja, se você estiver achando que está muito lento o seu campeão, depois de ter trocado a caça incansável pela caça voraz, tente adaptar a Iomus de primeiro item na sua build. Você vai perceber que ela faz total diferença com a passiva dela, e você nem vai sentir falta da caça incansável, e vai ter muito mais sustain para fazer o objetivo e para fazer a sua jungle, além de ter uma cura excelente até o final do jogo. Você pode reparar no gráfico depois do jogo, né, que aparece ali, no gráfico de cura realizada, você vê que você vai curar altíssimo, né, galera? Tem vezes que tem jogo que já curei 20 mil de dano, então é realmente surpreendente, né? E como dissemos em todas as runas, armadura e resistência mágica varia contra quem você está. Agora na quarta runa, eu coloquei
a tenacidade de secundária, ou seja, a árvore de precisão. Essa runa ela é melhor quando você está com o E upado, justamente para você pegar vários resets, ter vários triunfos e além dele para complementar e qualquer tenacidade contra aquele time que tem Nautilus ou tem Umbral ou tem qualquer campeão que dê CC, muito hard CC, né? Por exemplo, na jungle você pode colocar um Ramos que dá vários CC, né? No mid você pode pôr um Galho, no top um Maokai, por exemplo. Mas campeões gerais que te dão stun, né? Isso é muito importante. Porque se você pega a tenacidade e pega a bota de Mercúrios, você vai chegar ao todo de 50% de tenacidade quando a runa estacar. Ou seja, aquele stun que dura 2 segundos vai ficar durando 1 segundo. Então se o povo te stunar e achar que te pegou, eles estão muito enganados. Porque você vai sair daquele stun mais rápido do que eles imaginam. Então é muito importante pegar a runa de tenacidade em jogos que você sabe que vai ter muito CC, né? Eu dei alguns exemplos básicos, mas eu acho que deu para pegar bem a ideia. E o triunfo é para aquilo que nós já falamos, para se caso você achar que for querer upar o E, né? Então ele é muito bom para você resetar vários desses pulos, né? Resetar várias vezes e pegar mais vida conforme os resets. E a última runa que eu coloquei é uma runa que eu uso, que eu particularmente uso, e o que muda dela para as outras é que eu estou de colheita. A colheita é um estilo arriscado de se jogar, porque você perde um pouco do dano do eletrocutar. Mas atualmente eu estou preferindo muito ela, porque solo kill é tudo bagunçada. Eu uso essa runa na solo kill do Challenger, e mesmo o povo tendo a ideia do jogo ser mais parado no Raelo, eles estão muito enganados. A maioria dos jogos são muito corridos, tem muitas kills, muitos abates, e eu sempre estaco no mínimo 15 em cada jogo. Então, praticamente quando ela pega acho que uns 10, assim, ela já supre o dano do eletrocutar, e depois é só scale, e você nem percebe tanta diferença. É claro, se o cara sair com 1 de HP, você vai chorar pelo eletrocutar. Mas eu mesmo prefiro a colheita, gosto do estilo de jogo dela e acho muito legal de jogar com ela, né? É muito, muito da hora você ir lá pegar a coletinha no cara. E agora, depois de ter visto as runas, bora para as upgrades. Ou seja, quando um Kha'Zix upa o R, como todo mundo sabe, ele pode upar uma skill. Então aqui eu separei uma ordem de skill para vocês, basiquinha. Se você está começando agora com Kha'Zix, não tem muita ideia do que upar, eu tenho uma excelente combinação para você que vai servir em quase todo jogo. Eu costumo upar no level 6 sempre o Q. Então atualmente ele é o melhor para ser upado. Eu acho que vai continuar assim por um tempinho, se não houver nenhuma outra mudança, né? Que esse é o padrão dele. Então no level 6, upa o Q, não tem segredo. É bem basiquinho. Já explicou por que ele serve, para fazer objetivo, dragão, arauto. Ele te ajuda a matar alvos isolados mais fáceis, seja campeões ou monstros da jungle, né? Então é muito importante ter o Q upado no level 6. E uma coisa que funciona no level 11 que todo mundo se perde é qual que eu upo agora. Em geral você upa o W se você não tem ideia do que upar, se você não conhece muito bem o campeão ainda. O W ele é meio que universal, ele seria igual ao Q, né? Ele serve para várias situações, para dar chase, para dar kill rave, né? Faz quando você está levando uma pressão do time adversário, então você consegue ajudar seu time dando kill rave. E ele é meio que um coringa que nem nós dissemos, né? E no level 16, você pode upar qualquer coisa, dependendo do seu estilo de gameplay. Você pode upar o E para ter os resets, ou você pode upar o R para ter mais uma carga na invisibilidade, que é muito importante, como a gente falou no começo do vídeo, cada invisibilidade que você tem, você consegue procar mais uma passiva da Draktar, que no caso seria um outro ataque a mais, depois que você fica invisível, né? Então, vai do game, você tem que sentir qual você tem que upar, qual você se adapta melhor. E através disso, você consegue tirar o melhor proveito dos upgrades do Kha'Zix, né? E um vídeo que eu queria mostrar para vocês é, na prática, uma demonstraçãozinha básica de, no level 11, você upar o W, né? Eu vou mostrar a eficiência que ele tem, como ele é realmente um coringa. Então vamos analisar esse vídeo. Eu queria que vocês reparassem que o Kha'Zix está 7/5, então ele não está muito forte e nem muito fraco. E reparem que ele está ali com somente 2 itens de letalidade, ou seja, Draktar e Omos, além da bota e o smite dele, né? O smite do guerreiro. E eu queria que vocês entendessem a funcionalidade que o W tem no meio dessa luta, né? Então repara que ele está ali, ele vai iniciar uma teamfight com o W dele. Esse W é muito importante porque se percebe que deu slow em todo mundo. Então realmente ele é um coringa, ele serve para várias funções. E eu vou colocar o vídeo de novo para vocês verem o quão importante foi esse W. Percebe que deu slow nas 3 pessoas, né? Ou seja, nos 3 alvos dele. Assim ele conseguiu eliminar um alvo e forçar uma luta que não ia acontecer caso ele não fizesse isso, né?
Então através disso vai morrer 2 jogadores e eles vão conseguir levar vários objetivos. Então essa é a importância do W. Esse aqui foi só um dos casos que eu mostrei para vocês, mas que nem eu falei tem vários outros, como limpar o wave, ajudar seu time, dar slow, dar um chase mais forte, que foi nesse caso. Existem várias funcionalidades, além de curar mais, né? Você vai soltar 3 espinhos. Então é bem legal ter o W upado, é bem da hora de se jogar. E agora vamos para a evolução no E. Ou seja, level 11 ou level 16, se você quiser upar o E, né? Vamos ver como que ele se sai numa gameplay. O E serve para você entrar, matar e sair. É bem simples. Ou continuar resetando, né? Continuar mais pra frente. Vai dependendo da play, né? Então repare como é bem fácil. Você pula sem medo, dá o IK e sai. Então percebe que aqui eu não preciso me preocupar com quem vai estar do lado do Karthus. Ou do lado do meu alvo que eu quero matar. Eu simplesmente sei que eu tenho dano, eu entro e eu saio. Então eu não preciso me preocupar. Se eu entrar com o E, será que eu vou sair vivo? Será que ninguém vai me dar algum controle de grupo e eu vou morrer em seguida? Não, com o E upado, você simplesmente sabe que mata e sabe que sai. Então isso que eu acho legal da segurança dele. E também, se você quiser ter uma continuidade para pegar outro alvo, você consegue através do reset, né? Então por isso eu gosto tanto de ter o E upado, mas eu costumo upar ele só pelo level 16, porque eu prefiro muito mais a funcionalidade que o W me traz, né? Então depois de termos visto sobre os upgrades, eu acho que já deu para ter uma ideia legal aí de upar, né? No caso, level 6 upa o Q, level 11 upa o W e level 16 upa o R ou E, né? Vai de vocês. Mas essa ordem pode ser invertida, trocada, só não mexe o Qzinho ali no level 6, que eu acho que ele é o primordial. O resto você pode trocar, level 11 e level 16 vai do seu estilo de gameplay, né? Agora nós vamos passar para o bônus, que é o que nós falamos que ia ter o extra, né? Ou seja, aquele vídeo de combo, aquele vídeo de coisas a mais, né? Então, para você que chegou até aqui, muito obrigado. Dá um trabalhão fazer esse tipo de vídeo. Então, obrigado de coração mesmo por estar até aqui. E agora vamos lá, sem mais delongas, com os extras. Eu tenho para vocês dicas, combos e matchups. Então, vamos começar pelas dicas. As dicas que eu dou para você de Kha'Zix é sempre observar o mapa. Sempre vai ter alguém que você pode estar pegando. Você pode falar, pô, perdi esse jogo aqui, não achei chance de entrada, não consegui entrar nos adversários, não achei ninguém desprevenido. Sempre tem uma janela que você pode estar usando. Sempre vai ter alguém numa rotação que não podia estar sendo feita naquele momento, tá pegando um wave que não era para pegar, tá muito mais avançado. Em geral, sempre vai ter alguém fazendo um erro, porque isso acontece em toda a partida do LoL. Basta você saber abusar, ir lá e matar seu oponente, já que seu campeão é muito forte fazendo isso, né? Então a dica que eu dou é sempre observar o mapa e não tirar o olho dele, né? Sempre tirar o máximo de informação que você puder. A segunda dica que eu te dou é faça os objetivos. O Kha'Zix, ele é um campeão assassino, mas o diferencial dele, entre outros assassinos, é que ele faz muito bem os objetivos. Então você derrete dragão, você derrete arauto, você derrete varão e dragão ancião, através do seu Q upado, né? Então não pense duas vezes em fazer esses objetivos, porque você realmente faz muito, mas muito rápido, principalmente o dragão e o arauto que você pode fazer sozinho. Já no barão e dragão ancião, vai depender de jogo para jogo, né? Então sempre fique atento nos objetivos, é muito importante. No terceira dica que eu posso te dar, a gente vai falar no late game. No late game, todo mundo tem aquela dúvida do Kha'Zix. Pô, como que eu vou entrar? Meu campeão começa a cair no late game, eu não consigo fazer um 5 versus 5 legal. A dica que eu te dou é você começar a reparar nas sides. Sempre vai ter alguém que no meio desse aran que eles vão estar fazendo em alguma lenha, né? No meio dessa luta grande, vai ter alguém que vai pra base, que vai resetar. Vai ter alguém que vai querer pôr um ward a mais em algum lugar do mapa. Vai ter uma pessoa que vai querer ir pra uma side, puxar um wave. Então você tem que ficar atento nessas rotações. Não se preocupe tanto na teamfight em si. E também uma dica muito importante, nunca fique com o seu time. Você fica do lado deles ou na frente. Como assim? Pense bem, se você ficar junto com o seu time, você não vai ser uma ameaça para o time inimigo, já que eles vão estar te vendo. Então o que você tem que fazer é ficar em um lugar que eles não te vejam, ou seja, que você sabe que não tem visão, mas ao mesmo tempo próximo ao seu time, para na hora que a teamfight estourar, você conseguir uma boa entrada e eliminar alguém. Ou se caso ela não estourar, ficar só no vai ou não vai, você pode abusar dessas rotações que eu falei. No caso, quando o cara for pegar um wave, for quebrar um ward, e por aí vai, né? Tem várias chances que você pode matar uma pessoa ali. Então evite lutar, evite ao máximo que você puder, só ganhe no mental, né? Ganhe prevendo a jogada dos outros. E também faça a melhor build. Eu te falei algumas opções de build, né? De itens agressivos, defensivos, também de itens variáveis, que depende do jogo.
você sempre tem que escolher a melhor build. Todo jogo tem uma build diferente. Nunca se apegue em uma. É claro, existem os padrões, sempre tem a Draktar, sempre tem Humus, mas a ordem de compras delas é muito importante e pode impactar muito o jogo. Pense que você fez uma Draktar no jogo que era para você ter feito uma Yomus primeiro, porque você precisava estar mais presente no mapa, naquele early game, no caso. Ou se você fez uma Yumus, sendo que faltou dano na hora. Ou seja, nesse jogo você precisaria ter uma Draktar primeiro. Mas isso aí é o de menos. Eu estou falando em relação a itens defensivos, como Cutelo, Anjo Guardião, Mandíbula. Não são todos os Kha'Zix que usam, pelo menos a maioria faz Triple Lethality ou outro tipo de build. Mas tenta fazer um Kha'Zix mais tanquezinho, vocês vão sentir a diferença. E é aquilo, né? Não existe o certo ou errado dentro de qualquer coisa, né? Principalmente do LoL. Existe o seu estilo de gameplay, o que você vai se adaptar e o que você vai achar melhor para você mesmo. Mas sempre preste muita atenção nisso aí, nunca vá pelo automático. Sempre pense o porquê eu estou fazendo isso e como que eu vou utilizar isso daqui para frente, né? Será que isso aqui é bom nesse jogo ou não? E etc, né? Agora, vendo essas dicas na prática, eu posso apresentar para vocês observando o mapa. Então, como que a gente consegue observar o mapa através do Kha'Zix, né? Eu vou mostrar aqui o primeiro vídeo para vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção, que essa aqui é uma lane do bot, né? Como todo mundo sabe. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Blitz acerta um puxão na Xayah, ela acaba morrendo. Então, a partir dessa morte, vocês percebem que ela vai para a base e vai retornar à lane, certo? Então, vamos ver o que um Kha'Zix poderia fazer nesse caso. Percebe que ali a Zarya ficou puxando a lane, né? Defendendo a torre. Normal. E como a gente falou, o ADC vai indo para sua lane phase. Ou seja, se você está observando no mapa, você consegue ver que o seu bot matou o bot inimigo e que o ADC inimigo morreu e vai voltar para sua lane. E no meio desse trajeto, percebe que na maioria das vezes ele pode estar AFK ou desprotegido. Então essa é a hora que, se você está de assassino e você está ali por perto e está forte, não está muito fraco ou muito atrás, você consegue pegar ele no meio dessa rotação. Imagina que a Xayah está indo para a lane dela sozinha, olhando o Facebook, olhando alguma coisa, foi pegar uma água, então você simplesmente passa e pega um kill muito fácil, porque ela vai estar isolada, não vai ter ninguém perto dela, ela vai estar desprevenida, vai estar distraída fazendo alguma outra coisa, porque ela acha que não vai ter nenhuma ação até você aparecer e pegar kill nela. Então esse é um exemplo que eu dou de predicção de movimento, né? Então você está prevendo o movimento do alvo, que é óbvio, já que você está observando o mapa, que é o alvo morrer e ir para a lane, né? Nesse segundo exemplo aqui, eu vou falar a mesma coisa. Percebe que nesse jogo, o Kha'Zix está 3/3, ele só tem o sabre da batalha completo, né? Com o encantamento do guerreiro. E percebe que na lane que ele está é a bot lane. E a wave está lá onde a Caitlyn está. Ou seja, na T2 dele. Enquanto ele está na T2 dos caras, do time inimigo praticamente. E vocês pensam, o que ele está fazendo ali além de roubar? Ele está prevendo alguma movimentação, já que ele sabe que alguém vai ter que ir lá para responder aquela wave que a Caitlyn está puxando. Então reparem nesse vídeo que ele farma ali, ele começa a dar B, mas ele nunca cancela o seu B. Ele vai ficar ali um tempinho para ver se alguém aparece, já que ele sabe que alguém tem que ir para aquela lane. Então ele dá outro B ali, até que aparece a Vayne, e ele pega um kill bem fácil. E lembre-se o que nós falamos antes, ele não está tão forte. Ele só tem um sabre da batalha com o encantamento do guerreiro, que seria o smite fechado. E eu queria chamar atenção também para o combo que ele usa. A gente vai falar de combo mais pra frente, mas prefere que em todo momento da play ele vai ficar invisível e não vai deixar a Vayne usar o E nele. Ele sempre vai estar cancelando o E da Vayne a partir do seu R. Ou seja, toda vez que a Vayne vai querer empurrar ele, ele sempre ulta e consegue cancelar isso. Até que no final ele não tem mais o R e ele dá o combo final com E, Q, auto-ataque e finaliza o alvo. E esses são os exemplos de observar o mapa, né? Então observar o mapa é muito importante. Percebe que nos dois casos eles não estavam muito fortes e conseguiram executar essa diquinha, né? Indo para a próxima, a gente queria falar do formato 1-3-1, que seria o formato de evitar lutas. Ou seja, pense bem, se você é um Kha'Zix, aquilo que a gente falou, vamos reforçar aqui. Você não vai querer lutar um 5 versus 5, a não ser que você esteja muito forte e se garanta nisso. Mas você meio que vai querer evitar, já que seu campeão é mais forte no 1v1, 2v2, ou pegando alguém desprevenido, né, que seria um pick-off. Então percebe que nessa formação,
a gente colocou o mid no top, colocamos o top no bot, mas essa ordem tanto faz. O que a gente quer exemplificar aqui seria um 3-1. Ou seja, um jogador no top, um jogador no bot e 3 no mid. Mas nesse caso, como o Kha'Zix é um assassino e um jogador de pick-off, né? Então a gente não vai deixar ele junto com o bot ali no mid. A gente vai deixar ele na selva, pode estar no bot ou no top. Aí vai ser de acordo com o jogo, de acordo com quem ele quer dar cover. Essa jogada se chama Shadow. Você está fazendo sombra para alguém dos seus laners. E geralmente quem fica na side, ou seja, no top ou no bot, depois que as torres caem, o X está representado pelas torres que são derrubadas. E ele pode dar cover tanto para o mid quanto para o top, que estão nas sides lanes, né? Então ele escolhe quem está mais forte, quem que ele acha que vai levar engage, né? E ele fica por ali dando esse cover. Então isso aqui é muito importante. Percebe que ele vai estar invisível no mapa, se não tiver ward onde ele estiver, né? Então ele vai ser uma ameaça para os jogadores inimigos e ao mesmo tempo vai estar ajudando o time dele, caso eles precisem nas laterais ou no mid se sofrer engage, ele também chega rápido. Então é muito importante você saber se posicionar depois do mid game, que vai transitando pelo late game, né? É muito importante você manter essa ameaça constante no mapa. E por último a gente tem a Shadow, que seria nada mais que isso aqui na prática. Então nesse vídeo que eu queria mostrar para vocês, eu queria que vocês reparassem que o meu top é a Camille e ele está na top lane. O meu bot está indo para mid, que seria o Blitz e o Lucian. E eu vou ficar nesse meio termo. No caso, eu posso ficar no top ou perto do bot, entre os heals no caso. E percebe que a Xayah está muito avançada. Então eu não penso duas vezes em descer o heal e pegar essa kill, que é muito fácil. Ou seja, nesse caso eu estou dando Shadow para Cassiopeia. Eu estou mais do lado dela que do lado para Camille. E para reforçar isso, percebe que quando eu mato o bot, o meu top automaticamente recua, já que eu apareci no mapa e essa pressão de ter um Kha'Zix vivo podendo te matar acaba, porque eu apareci no bot, então a Camille fica desprotegida, automaticamente ela recua, mas eu pego aqui no bot, a gente vai puxar e pode pegar o dragão, levar uma torre, etc. Mas essa é a Shadow em ação, que seria a sombra em português, né? Você dá sombra para alguém, que será no caso do formato do 1-3-1, que a gente já falou também. E agora vamos para a parte que a gente prometeu para vocês no começo do vídeo, seria os combos. Então os combos eu separei dois para vocês que são os mais comuns usados, o resto é variação, né? Então um burst rápido, ele consiste em você dar o W, seguido pelo E mais o Q e um auto-ataque no meio disso ou depois, depende do posicionamento que você ficar. Então demonstrando isso, contra um bot, no caso, a partir desse treinamento, percebe que eu uso meu R e a Yomus para chegar, isso também é opcional, mas o combo em si é usar o W e Q mais auto-ataque, tudo junto. E um adicional que você pode fazer é ir intercalando o R com auto-ataque. Assim, combando sempre a passiva do Kha'Zix mais a da Draktar. Então isso é muito importante e eu vejo muita pouca pessoa usando isso também, né? Então, o combo básico, né, de W e Q, e um auto-ataque no meio com as variações do R, que seriam os auto-ataques no meio também, né? E o outro combo que eu queria mostrar para vocês é o combo que você usa o R primeiro, chega até o alvo sem usar o E, aí você dá auto-ataque, vai dar um slow da Draktar, mas na sua passiva, né? Você usa o Q e vai batendo nele, amaciando a carne, até a hora que ele vai usar algum escape ou vai flechar e você segue ele com o E e depois finaliza ele do jeito que você quiser, né? Mas em geral ele consiste em você chegar ao alvo se aproximando com o R, mais os seus itens de velocidade de movimento, e depois você bate nele até ele usar um escape ou flechar e você persegui-lo com o E. Então é bem simples. Nesse caso eu vou demonstrar contra bot novamente, então contra um corpo de treinamento. Percebe que eu chego com R até aqui, até o meio da lane. Então exemplificando em um gank, qualquer pessoa pode estar aqui pegando um wave no meio da lane. Então o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que saindo do mato, que eu sei que não tem visão, no caso simplificando de uma partida. Eu chego até o meio da lane com R, eu apareço no meio da lane, na visão do inimigo, e eu combo ele com o meu Q auto-ataque normal, e depois eu uso R e posso intercalando os auto-ataques básicos, até que chega o momento que eu uso o E para perseguir. Nesse caso não dá para exemplificar muito bem, já que é contra bot eles não vão se mexer, né? Mas a ideia é simples, vou colocar no começo do vídeo de novo, só para a gente recapitular.
Percebe que eu vou chegar no meio da lane com R, dou o combinho sem o E, bato no outro até para vocês verem o tanto que eu posso percorrer para perseguir o alvo, e finalizo com o E em quem quiser pular ou se eu quiser sair da play, né? Então essa aqui é um combo que não envolve o E de começo, que muitos Kha'Zix que eu vejo sempre começam um combo com E, sendo que às vezes dá para você segurar o E, chegar andando mesmo, no caso com o R, e depois usar o E para sair, né? E nesse outro vídeo a gente tem uma situação da prática, ou seja, eu fazendo esse combo em uma partida e percebe que eu não estou tão forte. Eu tenho só o smite fechado e uma mobility e estou 1/2, ou seja, estou negativo. E repare que meu time também está perdendo, está 6-11. Percebe que eu tenho um Lee Sin em blitz na bot lane e eu estou chegando para matar eles. Então o que acontece? Para eles não me ver, eu começo usando o R, auto-ataque, dou meu combinho, amacio a carne, e na hora que o Lee Sin usa o seu escape, eu persigo ele com o meu E. Logo depois eu morro, mas o que eu quero que vocês percebam é que se eu tivesse dado E de cara, eu ia morrer sem matar, já que o Lee Sin ia usar o escape e eu ia ficar fazendo nada enquanto eu morria para os minions, né? Então só recapitulando, começo com R, dou o combo normal, o cara usa escape e você persegue com E. É simples e básico, mas muitas pessoas começam com E logo de cara ou começariam nessa play, assim você nunca ia pegar o Lee Sin, já que ele ia levar CC do Blitz, né? No caso o KOE, e o Lee Sin ia sair vivo e você provavelmente morto, né? Mas acho que deu pra pegar bem a ideia desse combo. É um combo que não falei que não tem nada demais, mas ele é muito útil só por ser básico. Só por ser fácil de executar, básico e sem segredos, né? E faz total diferença, como vocês puderam ver na play do Lee Sin ali. Muitas pessoas talvez não poderiam ter matado ele por terem começado de E. Já no caso a gente começou de R, deu certo. E depois de termos visto os combos, bora ver as matchups para o Kha'Zix, né? Quais são fáceis e quais são difíceis. Então vamos começar pelas fáceis. Então o Kha'Zix ele é fácil em geral contra qualquer AP. Ou seja, contra uma Thalia, contra uma Evelynn, contra um Karthus, uma Nidalee ou até mesmo um Sylas na jungle que estão usando agora. É pelo simples fato dos APs serem baseados em magias, enquanto o Kha'Zix ele é baseado em burst. Geralmente quem é mago, ou seja, usa magia como dano, não tem muita vida ou não consegue ter muita armadura, ou seja, é um campeão fácil de ser abatido. Então, no geral, essas matchups ficam bem mais tranquilas para o Kha'Zix, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode assassinar um deles com muita facilidade, né? E quanto mais prolonga o jogo, melhor fica para o Kha'Zix. Então, em geral, contra qualquer AP é bem tranquilinho para ele, né? E também contra squishes. Às vezes a pessoa tem um jungler AD, ou seja, qualquer outro campeão, e ele é muito fácil de morrer, né? Por exemplo, o Kha'Zix mesmo é um squish, ele tem muito dano, mas morre rápido. Então esse é um exemplo, né, de um squish que a gente podemos ter. Temos outros parecidos como Rek'Sai ou Lee Sin, que no começo do jogo tem muito dano, mas também tem pouca resistência ou HP, né? Então eles levam bastante dano. Mas o diferencial deles é que ao decorrer da partida, eles conseguem virar lutadores, adquirindo cutelo na sua build, vida, armadura, e ficando muito mais resistente que um Kha'Zix. Mas, em geral, acho que deu pra pegar bem a ideia de que contra Squish também é fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser difícil pro Kha'Zix, já que ele também é um Squish. E as matchups difíceis, em geral, são contra tanques. Não porque o Kha'Zix tem dificuldade em matá-lo, já que ele mata muito rápido com o cutelo e o kill upado, né? Mas pela dificuldade que ele tem de se fidar. Pensa em um Kha'Zix 0/0/0 contra um Rammus, na X1. Dependendo da situação ele ganha, mas vamos colocar no começo do jogo, ele tem quase zero chance, já que o Rammus, pense bem, um tanque com um item para tancar, ele consegue fazer a funcionalidade dele. Agora, um assassino com só um item de dano, no caso só um Draktar, ele não consegue fazer esse papel direito, já que ele só tem uma chance de entrada e se ele não conseguir matar, ele vai morrer e vai perder a sua função no jogo. Enquanto no caso um tanque, ele com um item, ou seja lá o que ele esteja equipado, ele consegue fazer essa funcionalidade na maioria das vezes, né? Então tanques como exemplos que eu posso citar seriam um Rammus, um Jarvan 4 e um Zek. Mas só para reforçar, é uma matchup difícil, mas que você pode ganhar. Basta você não fazer nenhum erro e fazer um jogo mais limpo possível, para você sempre conseguir se manter na frente, já que uma vantagem que o Kha'Zix tem contra eles
é ter uma facilidade em farmar. Então você consegue abrir um farm e fazer objetivos muito mais fáceis que esses campeões, né? Mas é aquilo, se deslizar, não tem volta. É muito difícil jogar de assassino quando se está atrás, que nem já foi dito no vídeo. E também contra Pills. Quem nunca jogou contra uma Jana ou uma Lulu e teve aquele polymorph na cara, ou teve aquele escudo que apareceu do nada quando você foi assassinar alguém, ou até mesmo te empurrando para trás, né? É uma situação muito chata, dá muita raiva, mas é bem difícil jogar contra eles. Mas também, como tudo tem esse lado positivo, se você pegar eles dando face check, que é entrando em algum lugar sem visão, e você estiver bem posicionado, você mata eles muito, mas muito fácil também. Então eles também podem ser considerados como squishes, só que em vez de dano tem escudo, né? Escudo até demais, para falar a verdade. E vendo isso na prática, no caso dos invades contra os APs, eu trouxe duas situações para vocês. Percebe que nesse aqui eu tô level 6, então talvez eu não esteja tão forte também. Eu sei onde ele está através de um track que eu fiz, no caso o Silas, e percebe que é muito fácil de matar ele, né? Eu só pulo e mato. Ele não tem muita resposta contra isso. E no outro caso, a gente estava contra um Karts, percebe que novamente eu estou level 4, ou seja, eu não estou muito forte no jogo, no máximo com uma kill ou uma assistência. Percebe que eu sei onde ele está através do track, eu simplesmente invado e mato. Nesse caso ele está com pouca vida, né? Então ele acabou morrendo muito mais rápido do que eu esperado. Mas em geral, se você pegar ele num track, conseguiu através de um ward ou até mesmo da sua intuição, saber onde o cara está lá, e invadir esses APs, eles morrem com muita facilidade. Então por isso que o Kha'Zix tem mais vantagem contra esses matchups, né? Contra APs no caso. Indo para o bônus, eu trouxe uma jogada mecânica de Kha'Zix que a gente estava muito atrás na partida e conseguiu solar o Lee Sin. Percebe que eu estou 0-2-0, o Lee Sin está 3-1-3, então a diferença está grotesca em relação ao Gold. Percebe que eles têm 4.000 de Gold a mais e o jogo está bem estompado para o time inimigo. Então repare que um detalhe importante é que eu fiz Smite vermelho enquanto o Lee Sin fez Smite azul. E isso interfere muito na hora do X1, que é o que vamos ver. O Lee Sin acerta um da sônica dele, e repare que através do nosso R do Kha'Zix a gente consegue rular ele e matar. Então percebe que mesmo ele estando atrás, você consegue criar ultiplays mecânicas e matar o Lee Sin. Um erro grande aqui do Lee Sin também foi a escolha do Smite. Lembra que falamos antes? Quem te dá EK, você tem que usar o Smite vermelho para te proteger. E vocês repararam que no começo do vídeo, o Lee Sin estava com o Smite azul. Ou seja, ele desrespeitou o Kha'Zix, que é um assassino. No caso, ele deveria estar com o Smite vermelho para se proteger de um possível abate do Kha'Zix, que foi o que aconteceu. Percebe que eu saí com menos de 5 de HP, né? Com menos de 10, eu acho, não sei. E eu me curo ali e saio vivo. Agora, se o Lee Sin estivesse com o Smite vermelho, eu provavelmente teria perdido isso aí, sem ter nenhuma chance de virar em cima dele. Que o que me salvou foi realmente a escolha do Smite, que como nós podemos ver é o vermelho, né? Em relação ao azul dele. E no próximo vídeo a gente vemos como é fácil solar alvos na side, né? Ou seja, alvos isolados. Esse caso também poderia se aplicar a um caso de Shadow, né? Só que nesse caso o laner que eu estava protegendo já morreu. Então percebe que eu estou por ali, de olho na Fiora. A Fiora dá face check e você pega uma kill muito fácil. Percebe que eu esperei o ripostar dela para ela não cancelar o meu auto-ataque mais Q. Isso é muito importante também para a jogada mecânica, mas repare que foi muito mais fácil de oscilar ela quando ela está sozinha. Então você saber prever o movimento do adversário é muito importante. No caso, eu previ que ele ia descer para o mato em vez de voltar para a lane através da torre ou por coisa. Então, eu sabia que ele ia guardar. Uma predição fácil, então quase não sabe disso. Fui lá e peguei aqui o fácil. E já no próximo vídeo, logo em sequência, a gente pode ver como ele funciona em fights. Então eu trouxe um vídeo aqui para vocês, que eu também não estava muito forte. Percebam ali que eu estou 3/5, estou negativo até. E essa aqui vai ser uma entrada em teamfight que eu gostei e trouxe pra vocês, né? Uma entrada básica, mas percebe que a teamfight estoura ali no Blue e eu demoro um pouco pra entrar, mas entro na hora certa. Acabo matando o Blitz, uso o R pra etar o Lee Sin, pego aqui o fácil nele e também mato embaixo. Então percebe que na teamfight, essa teamfight pode falar, pô, mas você só pegou o resto, não sei o que, não sei o que. Mas esse é mais ou menos o estilo do Kha'Zix. Você quer esperar a hora certa de entrar,
você quer pegar alvos isolados. No caso, perceba que os 3 alvos que eu matei são alvos isolados. Então, tipo, tá um em cada canto e você meio que vai se deslocando até ele. Por isso que o Power E ajuda bastante ele nessa locomoção em teamfights. Mas que nem eu falei, o W eu acho muito mais importante e o Qzinho também. Mas em certos jogos que está estampado, você tem Snowball ou você tem confiança do seu E, também pode upar sem nenhum problema, né? Não tem nenhuma contraindicação. E para aqueles que falaram que a teamfight foi fácil, a gente estava perdendo e conseguiu esse lance e conseguiu voltar no jogo, né? Então isso aqui é só um bônus a mais que eu quero trazer para vocês, né? Como vocês podem se comportar nos campos de batalha. E é isso, galera. Aqui a gente encerra o vídeo. Queria agradecer muito a vocês que ficaram até aqui no final, né? Desse vídeo que foi um pouco mais longo. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o Kha'Zix. Isso aqui é praticamente uma geral do que eu sei dele, né? Que eu sei chegando com ele até o Challenger, que eu já cheguei. Já peguei top 2 e um dos principais campeões foi ele. Então esse aqui é meio com guia geral. Talvez mais pra frente eu faça um mais aprofundado, mais detalhado. Mas eu acho que isso aqui deve dar para aprender bastante coisa. E em qualquer elo que você deve estar, você vai conseguir abusar e muito das dicas que eu te passei nele, com certeza. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Também compartilhe com seus amigos. Quanto mais pessoas souberem, melhor. Porque assim a gente consegue ter um servidor mais desenvolvido, né? Nesse caso, a pessoa consegue aprender bastante sobre o Kha'Zix, né? Então, valeu de verdade, de coração. Dá um trabalhão fazer isso. E valeu pela força de vocês. É realmente muito importante esse apoio, né? E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Até mais. Falou!